Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Muito amado e querido ouvinte do programa Oração da Manhã. Deus abençoe seu final de semana e esta sexta-feira, quando o nosso olhar se volta para o sangue de Jesus derramado no Calvário para nos salvar, nós queremos pedir que a dolorosa paixão do Senhor realmente nos renove e nos garanta essa certeza de um amor que nunca morre, de um amor sincero e profundo, que tem o sabor de sangue divino, que tem o sabor da paixão e da entrega do Deus vivo e verdadeiro, que, como nós escutamos ontem, aniquilou-se, desceu, aqui no mais baixo da nossa vida humana, para nos reerguer à plenitude do coração do Pai Eterno. No livro Corpo Místico de Cristo, na página 380, o Bispo Fontonchin nos ensina que não há história mais bela, não há eventos mais espantosos do que a história destas duas palavras, aniquilamento e plenitude. Antes de mais nada, a história de Deus aniquilar-se a si mesmo. Toda bondade aniquila-se no sentido de que tende a difundir-se e a comunicar-se a si mesma. O sol é bom e aniquila-se em luz e calor. Ele vem até nós. As flores são boas e aniquilam-se nas cores exuberantes de suas pétalas e no perfume de seus cálices sedosos. Os animais são bons e aniquilam-se na geração de seus filhos. O homem é bom e aniquila-se pela comunicação de suas ideias, pela partilha de sua sabedoria, de seu poder e de sua riqueza, e sobretudo pelo sacrifício nascido e gerado do amor incondicional. Deus, deste modo, é a bondade perfeita, pois Ele possui dentro de si a plenitude da vida, da verdade e do amor na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com efeito, Deus não necessita de nada para completar a sua felicidade, pois o que é a felicidade, senão a posse da vida, da verdade e do amor? Se Deus quis chamar, então, as criaturas à existência, não foi porque pudesse aumentar a alegria da vida divina ou o conhecimento de sua verdade ou a força do seu amor. Só poderia haver uma razão para Deus chamar as criaturas à existência. Isto é, porque Ele quis que outros bebessem de suas fontes eternas de alegria e felicidade. Esse processo pelo qual o amor divino abriu as fontes da divindade e derramou a bondade, foi chamado por São Paulo de kenosis, como nós vimos ontem, o aniquilamento de Deus. Não um aniquilamento no sentido de que Ele deixou de ter ou ser o que Ele era, pois Deus não perdeu perfeição ao se doar. Do mesmo modo que nós não perdemos algo ao amarmos os nossos amigos ou ao olharmos para a nossa imagem em um espelho. Pelo contrário, Ele
aniquilou-se a si próprio, no sentido de que outros começaram a partilhar aquilo que antes não era partilhado. Vamos parar aqui e amanhã ainda continuaremos com essa meditação maravilhosa. Tentamos trazer agora ao nosso coração o que esta mensagem pode significar para nós. Vamos pensar juntos. Deus é ágape. A palavra ágape significa o amor pleno. Não o amor carnal, não o amor do esposo para com a esposa, não é mais do que isso. Não o amor filantrópico de ajudar aqueles que sofrem, é mais do que isso. Não um amor solidário. O amor de Deus é ágape, é o amor perfeito. O amor no qual não há limites. E esse amor divino, ele se expressou para nós no mistério da criação e da redenção. Explico. No mistério da criação, porque Deus, sendo puro amor, o amor, meu prezado ouvinte, ele é uma força propulsora para fora. O amor, ele verte de dentro para fora. Vamos pensar praticamente. O amor de uma mãe, de um pai pelos seus filhos. O amor dos filhos pelos pais. O amor pelas pessoas que nós amamos. Quando eu amo profundamente uma pessoa, eu quero derramar de mim para ela, para ajudá-la. Se é um doente, se é uma pessoa que está carente, necessitada de amor, de paz, então eu vou doar. O amor é esse rio de água viva que brota de dentro para fora. Esse é o movimento divino. Por isso Deus criou. Criou tudo e quando tudo estava preparado, Ele cria por último a pessoa humana, na sua mais profunda expressão de amor, porque as criaturas outras, elas são desprovidas do ruar, desse sopro vital de Deus. Mas o ser humano não. A gente tem aquela imagem lá do Gênesis, quando Deus cria o homem do barro, faz o boneco e sopra. Na língua hebraica, esse sopro chama-se ruá. É um movimento do Espírito, é um sopro do Espírito que dá vida, que dá vitalidade à pessoa humana. Como é importante pensar nisso, porque Deus nos criou na liberdade. Nós não fomos criados escravos, mas livres. Por isso entrou o pecado. Deus não impediu que o tentador levasse o ser humano ao pecado. Pois, se ele tivesse nos criado imune a isso, nós seríamos robôs, não seríamos almas viventes e livres. O pecado entra na nossa vida pelo mistério da liberdade. E essa escravidão do pecado, ela é redimida pelo mistério da cruz. Aí nós vamos entender no Calvário que o amor profundo de Deus, ele se estampa na carnalidade humana. Cristo assumiu nossa carne e nela redimiu a carne da humanidade de toda a influência maligna do pecado. Talvez isso seja um pouco difícil para você meditar, mas essa é a grande verdade teológica, a grande verdade mística e espiritual que nós cristãos, que nós católicos temos. A criação e a redenção, ambos os momentos são de grande aniquilamento de Deus. Deus que vem ao encontro de uma realidade, por amor. Tudo isso nós podemos entender como um rio de água viva que brota do templo, como fala o profeta Daniel, e esse templo é o próprio Deus, que brota esta água viva
para nos salvar. Esse é o rebaixamento de Deus para nos soerguer da nossa realidade miserável de pecado e de sofrimento à plenitude com Ele. Deus nos quer nele, para Ele e com Ele. E São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, 28, seremos todos nele. Que maravilha! Essa terça-feira, mesmo nas dores que você possa estar sentindo, nos sofrimentos, ela te alegra com o amor de Deus que desceu do alto céu para assumir a nossa mais pequena realidade neste mundo. Confiemos. Na antífona de entrada da Santa Missa, hoje está lá no Missal, nesse dia que nós lembramos São João Crisóstomo, que nasce no século IV e morre no início do século V, no ano 407. Ele é tido como boca de ouro, é um padre da igreja, que deixou escritos maravilhosos, extraordinários, sobre a Eucaristia, sobre a liturgia. É um padre da igreja extraordinário. E a antífona, extraída de Daniel 12, 13, é uma referência a ele, como legitimação da grandeza deste santo. Os sábios brilharão como o esplendor do firmamento, e os que ensinam a justiça para muitos brilharão como as estrelas para sempre. Porque São João Crisóstomo, o boca de ouro que pregava e que comovia as multidões, pode ser tido como esse sábio que brilha? Porque ele compreendeu esse duplo movimento de Deus, o movimento de rebaixamento e o movimento de plenitude. São João Crisóstomo, por assim dizer, embaraçou-se com isso. Ele se misturou com o rebaixamento e a glorificação de Deus, de Cristo, em Cristo. E por isso ele pode ser considerado como este sábio que brilha. Vamos também nós nos esforçar para brilharmos também como essas luzes dos céus, através da prática das virtudes, da oração, do desprezo para as coisas deste mundo, desse século, vivendo mais para Deus, mais para as coisas do alto do que para as coisas aqui de baixo. Que Deus nos ajude a viver a simplicidade, o amor e a bênção. Amém. Vamos orar pedindo a Deus, através da nossa oração, da nossa penitência, do nosso jejum, a compreensão dessas coisas tão profundas, bonitas, exigentes de nós. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa o ouvinte deste programa, cura-lhe o coração e a alma, dai-lhe, Senhor, a grande paz que vem do céu. Encha-nos com o fervor do nosso coração para te servirmos, Senhor, no irmão, naquele que sofre, para te amarmos, agora e sempre. Amém. Derrama sobre o ouvinte que reza conosco a paz que ele tanto precisa, o discernimento, a cura e a libertação. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Crisóstomo, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você e a sua família. Vamos preparar bem para o domingo. Te convido a compartilhar o nosso programa, se inscrever no canal, confira se você está inscrito, ative o sino de notificação para você nos acompanhar nessa bonita jornada apostólica de anúncio do Evangelho e de vida sacramental. Fique em paz.